Será que você pode repetir comigo? Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive no seu coração, Ele vive na sua casa, Ele vive no seu casamento, Ele vive lá no seu trabalho, Ele vive na sua intimidade, Ele vive. Jesus Cristo vive, adoramos um Deus vivo, não adoramos um Deus morto, não adoramos um Deus que está pendurado numa parede, pendurado numa moldura, não adoramos um Deus que está pendurado no pescoço, não adoramos a Deus que está pendurado numa tornozeleira ou num braço, não adoramos um Deus desse naipe, desse estilo, desse jeito. Nosso Deus é infinitamente maior, melhor e mais poderoso. Ele vive, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele habita em você, e Ele quer habitar em você ainda que não o recebeu como seu único e suficiente Salvador. Ele vive. Mas deixa eu dizer algo para você importante. Existe uma diferença, querido, uma diferença muito grande entre acreditar que Ele vive e, de fato, viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo tem a ver com obediência, tem a ver com fazer o que Deus manda, viver como Jesus viveu. A palavra de Deus vai nos dar um alerta, ou talvez um conselho, ou uma informação, ou uma afirmação, um tanto quanto dura. A própria palavra vai dizer que crer que Deus existe, crer que Cristo ressuscitou, até o diabo crê. Isso significa que não tem quase nenhuma vantagem apenas você crer que Jesus vive. Não existe quase nenhuma vantagem nessa informação, ou apenas carregar essa informação. Mas o que nós temos de mais precioso é aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração, que é viver a vida de Cristo. Essa vida que Jesus viveu, a vida que Ele nos convida, a vida que Ele nos propõe, e obedecê-lo de todo o nosso coração. O mundo, e por muitas vezes o mundo entra na igreja, onde pessoas desejam, querem a promessa de Deus, querem o milagre de Deus, querem a provisão de Deus, querem a ressurreição. Quando você pergunta, se você morrer, você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? 99% das pessoas vão dizer, eu quero ir para o céu. Pessoas desejam tudo isso que vem da parte de Deus, mas poucos querem passar pelo jardim do Getsemane. Deixa eu trazer o contexto para você. Getsemane, quando a gente olha para essa palavra, o significado é prensa de azeite. E aí você já começa a entender que lugar é esse. O lugar onde você é esmagado. Você não tem sossego no Getsemane. A paz é momentânea demais, porque é um lugar onde Deus trabalha em você. É um lugar onde Deus mexe com você. E para quem não sabe, para que você consiga tirar o melhor azeite, você precisa esmagar aquela azeitona de tal maneira que ela vai ficar só no bagaço, para tirar o melhor dela. E aqui, o azeite, dentro desse contexto bíblico, ele é usado basicamente para três coisas. Primeiro, esse azeite puro, que é retirado de uma forma pura da azeitona, era usado no templo para unção. Temos o azeite que é usado para cozinhar, e temos o azeite que é usado para as lamparinas. Então, para que essas três coisas possam acontecer de forma excelente, essa azeitona precisa sumir, precisa desaparecer, para que algo bonito, poderoso, relevante aconteça. Não foi por acaso que Jesus foi levado para o Getsemane, querido. Não existe acaso. Jesus foi pressionado pela dor. Jesus foi pressionado pela traição. Jesus foi pressionado pelo pecado da humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre essas pisaduras nós fomos sarados. Esse lugar foi o lugar onde Jesus teve as melhores experiências
ao longo dos seus 33 anos, mas foi o lugar onde Jesus teve as piores experiências da sua vida. Esse lugar onde Jesus foi levado, e ele foi separado pelo seu próprio Pai, para esse lugar, para esse ambiente. E o profeta Isaías já declarava isso: ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E aqui está a resposta do porquê o crente evita cenários de pressão, porque o crente não se agrada, ou até mesmo foge de cenários de lutas, porque cenários de pressão amassa o nosso orgulho, amassa a nossa carne, amassa a nossa arrogância, amassa o nosso pecado. Esses cenários de esmagamento, eles existem para que o pior de nós possa sumir e o melhor de nós aparecer. Talvez não o pior de nós, mas existe algo melhor do que aquilo que os olhos enxergam. E quando você permite que o seu eu seja esmagado pelo Senhor, porque aqui eu quero abrir um parênteses, existem cristãos, crentes, dentro da igreja, servos do Senhor Jesus, que estão sendo permitidos ser esmagados pelo pecado e pelo diabo, perdendo tempo, e esse esmagamento é inútil, é para destruição mesmo. Agora, quando o crente se permite ser esmagado pelas mãos do olheiro, pela mão do agricultor, o Espírito faz derramar sobre você o óleo da unção de Deus. Esse é o resultado. Pode me esmagar, Deus, me leva para esse lugar e acaba com a minha carne, esmurra a minha carne, porque eu tenho certeza que no final desse processo será retirado de mim aquilo que não é meu, mas aquilo que o Senhor colocou dentro de mim e quer que apareça. Ele quer que apareça. Getsêmani não é um lugar onde Deus muda as circunstâncias, não é um lugar onde Deus muda a situação, mas é um lugar onde Deus muda você. E a gente precisa entender isso, que o mundo só vai ser melhor quando você se tornar melhor. Temos grandes expectativas de ver o outro melhorando. Aquele outro não muda, a minha esposa não muda, o meu marido não muda, aquela pessoa não muda, e Deus falando, não é com ela, é com você. A minha conversa é contigo. O Getsêmani, o convite para entrar no Getsêmani é para você. Eu estou falando é contigo. Querido, a cruz começa no Getsêmani, a salvação começa no Getsêmani. E a vitória começa quando dizemos sim no Getsêmani. Eu olho para a palavra de Deus e percebo que grandes vitórias públicas são construídas com o coração rendido em lugares privados. Algumas pessoas esperam o culto chegar, subirem no palco para mostrarem um pseudo coração rendido. E veste a melhor roupa, faz as melhores poses, decoram as melhores palavras, fazem as melhores orações, como se isso enganasse o Senhor. Talvez vai me enganar, eu vou bater palma para você. Belas palavras, que linda pregação, que lindo louvor, mas ninguém se esconde dos olhos de Deus. E Deus, Ele nos traz para esse lugar de intimidade. Eu quero você na intimidade, eu quero você quando ninguém vê, eu quero você quando você está sozinho comigo, eu quero tirar de você o melhor que você tem, porque primeiro você precisa me agradar, para depois ser relevante aonde você está. E o verdadeiro milagre aqui não é quando Deus faz o que você quer, mas quando você passa a querer o que Deus quer. E precisamos ensinar isso para todo mundo. Se você perguntar para os meus filhos o que eles querem, quais são os sonhos deles, eles têm sonhos milaborantes. Parece que eu sou um trilionário do Brasil e eles querem um monte de coisa. E isso a gente deixa, vai sonhando, vai pedindo. Mas vamos orar. Se Deus quiser, faremos. Se Ele não quiser, não faremos.
e vocês vão chorar na cama, que é lugar quente. Não existe outra realidade para o crente maduro. Não tem outro lugar para receber a unção de Deus do que no Getsêmani, sendo esmagado pelo próprio Senhor. O agricultor, querido, não esmaga a azeitona simplesmente para destruí-la, porque tem raiva dela e porque ele quer fazer com que ela desapareça do planeta. Não, mas para retirar dela o que ela tem de mais precioso, que é o azeite. Entenda uma coisa: Deus não te leva para o Getsêmani para a sua destruição, mas para o seu aperfeiçoamento. Tem coisa melhor aí dentro de você. Sabia que você pode ser melhor do que você é? Quem acredita nisso, dá um glória a Deus bem forte aí. Tem suco para tirar desse negócio. Já viu, já tomou caldo de cana e como é que eles fazem? Eles põem a cana, depois que eles fazem o quê? O que eles fazem? Eles dobram, passa de novo. Eles fazem mais o quê? Dobram de novo, passa, sai aquele caldinho. Aí eu falo assim: eu paguei caro por essa cana, dobra mais uma vez. Aí eles dobram mais uma vez, sai ainda mais um caldinho, até que aquela cana não tenha mais nada. É uma decisão, Jefferson, é uma decisão, cara. É você dizer para o Senhor: Deus, me espreme mais. Tem mais caldo para sair desse corpo aqui. Deixa eu trazer para você algumas verdades que nós encontramos no Getsêmani. Getsêmani é o lugar onde o desejo é provado. Eu tenho muitos desejos e sonhos e vontades, mas quando nós entramos nesses ambientes com o Senhor, ali nós somos provados diante de Deus. Porque todo crente, ele tem um belo discurso, e começamos essa mensagem falando a respeito disso. Pai, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Eu me lembro que eu estava reunido com os meus irmãos na casa dos meus pais. Eu tenho mais 3 irmãos. E aí eles começaram a falar um monte de coisa, um monte de planos e viagens e tal. E aí o crente, aí tem que entrar o crente, o pastor chato, falou assim: não, pô, maravilhoso, mas se for da vontade de Deus. Aí um dos meus irmãos falou: tudo é só se for da vontade de Deus. Eu falei: eu não tenho outro discurso. O problema não é o discurso, o problema é o meu coração. Será que de fato eu estou disposto a viver a vontade de Deus e agradecê-lo quando acontecer algo que eu não gostaria ou quando eu não espero? Ninguém quer a vontade de Deus quando ela dói, quando Ele está nos esmagando. E o Getsêmani revela o ponto mais profundo da espiritualidade cristã, porque é o lugar onde a vontade humana é confrontada com a vontade de Deus. Foi ali, queridos, que Jesus, na véspera da cruz, enfrentou a sua pressão máxima da sua missão. E esse momento mostra que submissão verdadeira não é ausência de vontade, não é ausência de desejo, mas sim uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando o caminho envolve dor, renúncia e sacrifício. Eu continuo tendo os meus desejos. Se perguntarem para mim, eu quero um monte de coisa. Mas se você continuar a pergunta e dizer: mas se Deus fizer diferente, ou se Deus quiser diferente, de todo o meu coração, com toda a verdade que há dentro de mim, eu vou dizer sim, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo que não aparente ser. No Getsêmani, a obediência ela não nasce da facilidade. No Getsêmani, a obediência nasce da fidelidade. Todos nós queremos ter uma vida fácil. Todos nós, eu me incluo nisso. Pô, Deus, que a vida se torne um pouquinho mais fácil, que está difícil para mim. Mas o que Deus quer de nós é que a gente entenda que andar com Ele exige pagar um preço.
E o primeiro preço que nós precisamos pagar é o preço da fidelidade ao Senhor. Por isso, o Getsêmani também expõe uma realidade espiritual presente na vida de todo discípulo. De todo discípulo. Quando você vai para a história e percebe que Jesus levou os seus 3 discípulos para lá, aquele lugar revelou todo mundo, revelou o coração de Cristo, revelou o coração de Deus, revelou o coração dos 3, revelou o coração de Judas, revelou o coração dos soldados e revela o nosso coração. E nos deparamos com quem de fato nós somos. É fácil declarar, seja feita a vontade de Deus, enquanto a vontade de Deus coincide com a minha vontade. Mas o desafio que nós temos, o desafio verdadeiro surge quando a vontade de Deus nos conduz por um caminho que quebram as nossas expectativas, caminhos que confrontam o nosso orgulho, ou por caminhos que exigem um abrir mão. É pagar preço. Porque se você não paga um preço para agradar o coração de Deus, inevitavelmente você vai pagar um preço para agradar Satanás. Não tem como. Você não passa por essa vida sem incomodar um lado ou o outro. A Bíblia vai dizer que você vai incomodar um lado, ou você vai agradar o outro. É uma escolha, temos que escolher. É uma decisão. E nesse ponto, muitos de nós, muitas pessoas, muitos cristãos querem a promessa, querem a cura, querem um milagre, querem a beleza da santidade do Senhor, querem o azeite sendo derramado, querem a realização das promessas, mas não abraçam o processo de Deus. Deus está te empurrando para o Getsêmani, e você está tirando a mão dele daqui e fala: Deus, agora não, porque eu preciso casar primeiro. Agora não, porque eu preciso passar no vestibular. Agora não, porque eu preciso primeiro estabilidade financeira. Agora não, porque eu primeiro preciso fazer uma viagem para Disney. Agora não, porque meu pai está enfermo e eu preciso vir. E Deus está dizendo: é agora, é o meu momento. É a minha direção, é a minha palavra, é a minha vontade que é melhor para você. Getsêmani não é um episódio da vida de Jesus apenas, querido. Getsêmani sim é um lugar simbólico, onde cada cristão aprende que maturidade espiritual nasce quando a sua vontade, quando a vontade de Deus, a vontade do Pai, é escolhida mesmo em meio à dor. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele escorria sangue pelo seu corpo, mas ele declarava: seja feita a tua vontade. Tem coisas que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Eu aceito aquilo que o Senhor está vendo, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não veja. Segunda verdade que encontramos no Getsêmani, querido: o Getsêmani é um lugar de solitude, não de solidão, de solitude. O Getsêmani também revela que certos momentos da caminhada com Deus são marcados por um profundo isolamento espiritual. Não aquela solidão egoísta que Provérbios fala, né? Que quem se isola tem interesses egoístas. Não quero me incomodar, não quero me relacionar, não quero aparecer, não quero ir, não quero ficar só trancado dentro de casa. Essa solidão aí não vem de Deus, você precisa lutar contra isso. Mas o Getsêmani é o lugar onde Deus te convida para viver uma solitude com o Espírito Santo dele. O Evangelho narra que Jesus chegou no jardim. Ou melhor, Jesus, antes de ir para o jardim, estava com os 12, seus 12 discípulos. Depois, ao se direcionar para o jardim do Getsêmani, ele foi com 3, para estarem mais próximos dele ali, naquele momento de angústia. Eu fico pensando sobre
a intenção de Jesus em levar os mais próximos. Eu sei que você tem os mais próximos. Eu tenho algumas pessoas que eu pego o telefone, eu ligo, vamos conversar primeiro, vamos tomar um café. Aquelas pessoas que você carrega do seu lado, você não precisa dizer nada, eles já entendem tudo, eles só ficam do seu lado, te dando o privilégio da sua companhia. Mas eu fico pensando Jesus levando os 3, vamos lá para aquele lugar de prensa, vamos comigo, quero que vocês estejam junto comigo. Mas quando a gente percebe essa realidade, a gente entende que mesmo Jesus na companhia dos 3, ele sofria a angústia de estar sozinho com o Pai. E todas as vezes que ele voltava para ver como que estavam os seus amigos, eles estavam dormindo. E Jesus falava: não façam isso, o espírito está pronto, mas a carne não. Fiquem alertas, fiquem alertas, fiquem alertas. E cada vez que Jesus ia na direção dos 3, parece que ele voltava mais frustrado. Parece que Jesus ia lá e falava: gente, vocês não aprenderam nada. E aí naquele momento de angústia, ele sofria ainda mais. Não apenas pelo esmagamento do próprio Deus, mas também porque eles estavam com seus discípulos que não estavam entendendo nada do que ele estava dizendo. E daqui a pouco passava pela sua cabeça: são esses aqui que vão me suceder? Esses dorminhocos, esses preguiçosos, não entendem nada. E mesmo Jesus na companhia desses 3, ele estava num lugar onde somente ele e Deus se relacionavam. Jesus tinha muitas pessoas ao seu redor, mas ele tinha poucas pessoas próximas a ele, mas naquele momento ele estava sozinho com Deus. E aqui vem uma realidade que bate a porta de todos nós. Há dores, decisões, processos, que nem os seus amigos mais próximos conseguem compreender e carregar. Não tem como dividir, é seu. Não tem como pedir para o marido nem para a esposa. Só cabe na sua mão. Não dá para ligar para o pastor vai até orar por você, mas é seu, ele vai devolver, está contigo. É pesado para mim, mas para você é o ideal. Tem momentos que a gente olha ao nosso redor e a gente percebe que não tem ninguém. E temos que tomar 2 decisões. Algumas pessoas criticam: agora não tem ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém fala comigo, ninguém me manda um WhatsApp. Ou temos o outro lado, onde a pessoa diz: não tem a ver com pessoas, tem a ver com Deus. Deus, o Senhor está me convidando para uma solitude, o Senhor está me convidando para uma intimidade, o Senhor está me convidando para um papo reto. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. E aí eu não culpo ninguém, porque simplesmente Deus quer ter um papo pessoal e particular. No Getsemane, Cristo experimenta a profundidade dessa solitude, mas ele não fica abandonado. Solitude não é abandono. Solitude não é te escantear para um lugar. Mas Jesus se volta ao Pai, ele entende que ele estava com a melhor companhia que ele poderia ter. Ele se volta ao Pai e ele encontra no Pai, não nos amigos, ele encontra no Pai forças para continuar. Eu preciso continuar. Dessa forma, o Getsemane ensina que a solitude espiritual não significa ausência de pessoas. Não significa que as pessoas não se preocupam conosco, que elas não se importam conosco. Mas é o ambiente onde a dependência do Pai se torna mais profunda, queridos. Se torna mais presente. Não tem a ver com ninguém. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência algumas vezes, aonde nem o meu pai mesmo, o meu pai de sangue, meu pai de sangue atende todas as vezes que eu ligo. Teve um momento na minha vida que eu estava passando por uma angústia muito profunda,
E eu ligo para um, ligo para o meu pastor, ligo para o meu amigo, melhor amigo, ligo para minha tia do Coque no Rio, ligo para o meu pai, eu ligo para todo mundo, ninguém me atende. O primeiro pensamento que vem é assim: que miserável você é, ninguém te atende, você é um miserável mesmo. Você não é importante para ninguém mesmo. Porque a nossa carne, ela vai tentar destruir aquilo que Deus está construindo. Mas a palavra de Deus diz que você pode permitir que um pássaro pouse em você, mas não permita que ele faça ninho. Então, no momento que essa mentira pousou na minha mente, eu repreendi em nome de Jesus e busquei aquilo que me traz esperança, trouxe a palavra de Deus para o meu coração e falei: não tem nada a ver com eles, é o meu Deus fechando todas as portas para que eu tenha um tempo a sós com o Pai. É Ele fechando, é Ele impedindo que alguém bem intencionado estrague o que Ele está falando. Existem níveis de pressão em que a presença de um amigo ajuda, e ajuda muito. Até um ponto, até um momento, porque a partir dali, a sua comunhão com Deus se torna o único sustento capaz de fortalecer o seu coração para fazer o que de fato precisa ser feito. E eu sei que você está vivendo momentos difíceis. Eu sei que você tem como alternativa pessoas que você ama, a igreja que você ama, para te ajudar. Mas entenda uma coisa: se você não está encontrando respostas em nenhum desses caminhos, é porque Deus quer ter um tempo de intimidade contigo. Ele quer se revelar a você. Receba em nome de Jesus. Terceira verdade que encontramos no Getsemane, sobre o Getsemane. Getsemane é um lugar de decisão. O Getsemane é um lugar onde o plano eterno de Deus encontra um homem decidido a obedecê-lo. A cruz não foi o resultado da perseguição humana. A cruz não foi resultado do ódio do povo. A cruz não foi resultado da complacência de um rei, da passividade de um rei, do silêncio de um rei. A cruz foi o cumprimento de um propósito que se cumpriu a partir da decisão voluntária de Jesus. Deus deu um comando e Jesus disse: eu vou, conta comigo, deixa comigo, eu vou te representar naquele lugar. Eu quero honrar o Senhor e aquilo que eu carrego. E antes que os soldados chegassem naquele ambiente, no Getsemane, antes que a cruz fosse levantada, o sacrifício já havia sido aceito no coração de Cristo, porque há uma decisão antes. É um compromisso que fazemos com o Senhor, não apenas para um momento bom, mas para todos os momentos da vida. Por isso, querido, Getsemane revela que a obra da salvação passou primeiro sim por uma decisão espiritual, antes de se manifestar em um evento que mudaria a humanidade. E aqui tem uma verdade que Deus quer te entregar. Você precisa decidir servir ao Senhor, seguir ao Senhor hoje. Você não pode, porque não vai adiantar muito, mas você não deve esperar coisas melhores acontecerem, circunstâncias melhores acontecerem, mudanças maiores acontecerem para você tomar uma decisão. Não, a decisão é pedida por Deus e executada por mim. Eu preciso escolher. E Jesus decidiu escolher obedecer em silêncio no Getsemane.
E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que ela foi o palco visível de tudo que o Senhor fez. Mas a decisão que tornou a cruz possível, querido, nasceu num momento de profunda rendição ao Senhor. Eu sei que eu vou passar pela cruz. Eu sei que eu vou carregar a minha cruz. Eu sei que haverá dor. Eu sei que haverá sofrimento. Eu sei que eu passarei por muitos perrengues, mas eu obedecerei ao Senhor todos os dias da minha vida. É uma decisão. É como um casamento. No momento que eu conheci a minha esposa e eu falei para ela, eu quero casar com você, e eu tomo uma decisão, quero permanecer contigo até o fim da minha vida, não foi porque nós tínhamos a garantia de que um seria maravilhoso para o outro. De vez em quando nós não somos maravilhosos um para o outro, mas é uma decisão. Tomamos uma decisão, e a partir dessa decisão nós modelamos a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida. Isso tem a ver com Cristo, a partir de uma decisão, ser fiel até a morte, porque um dia receberemos a coroa da vida. Essa decisão modela tudo. Não serei mais uma pessoa corrupta, não serei mais uma pessoa que professa palavras torpes, não serei mais um mentiroso, não serei mais uma pessoa que desagrada o coração de Deus, porque a minha decisão modela quem eu sou e quem eu serei. Quarta verdade que encontramos no Getsemane, queridos. O Getsemane, sim, é o lugar onde nasce a ressurreição. Aquele lugar era o lugar onde tudo viria a acontecer ou não. Era o lugar onde o próprio Jesus poderia impulsionar e fazer com que a vontade do Pai acontecesse, ou tudo caísse por água abaixo. O que aconteceu no Getsemane não foi apenas um momento de oração. Jesus não foi no monte apenas para orar e voltar para casa, mas foi o início de um mover espiritual que culminaria na vitória sobre a morte, que mudaria a realidade da humanidade, que arrancaria aqueles que estavam mortos no pecado e levariam essas pessoas para uma vida eterna com o Senhor, uma vida de santidade aqui. No Getsemane nasce a rendição, e da rendição brota a submissão, e da submissão surge a obediência, que não é apenas uma ideia de ser obediente, mas uma ação que mudou a história da humanidade. Tudo isso precisa cair em fazer a vontade de Deus. O resultado da nossa vida com Cristo precisa ser resumida em obediência. Porque se chega no final você não obedece, tudo que você viveu e aprendeu perde o valor. Perde o valor. Não foi diferente com Cristo, não será diferente conosco. Porque antes do milagre da ressurreição, nasce na sua vida, primeiro, um coração rendido a Deus. Deus, eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego. E eu preciso repetir isso todas as vezes, para que o meu coração corrupto não me leve para um outro lugar. Eu entrego tudo para o Senhor. Se for o caso, que não me dê nada, não me dê nada. Se o Senhor olhou o meu coração e está percebendo que eu vou me encantar com as coisas, que eu vou me iludir com as coisas, que eu vou ser seduzido pelas coisas, não me dê nada. Eu não quero nada. Mas um compromisso eu faço: tudo que eu tenho eu te dou, tudo que eu tenho eu te dou, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Rendição, queridos. Antes do milagre da ressurreição acontecer, nasce dentro de você a submissão. Eu estou voluntariamente vivendo os valores da palavra. Ninguém aqui é obrigado, mas no momento que você assumir um compromisso, você será cobrado por isso.
Você será incentivado a pagar o preço, custe o que custar. Porque você decidiu: eu quero fazer parte desse ecossistema, eu quero fazer parte dessa casa, eu quero fazer parte desse lugar. Submissão. Eu estou abaixo da missão principal, então eu quero contribuir voluntariamente para que a missão se cumpra. Mas antes do milagre da ressurreição, nasce a obediência. Diz o que o Senhor quer que eu vou fazer. Qual é a tua vontade? Eu vou obedecer. E aí Paulo, ele vai escrever uma carta para a igreja. Ele vai escrever uma carta aos filipenses. Ele vai dizer o seguinte: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Esta é a nossa referência. Eu obedeço, custe o que custar. E aí sim, nasce o milagre da ressurreição. Agora eu posso dizer, não apenas que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu e minha casa nos encontraremos com o Senhor na eternidade. Em vida. Na teologia existe uma expressão que os teólogos usam, que é o já, ainda não. Já estamos salvos, mas ainda estamos aqui. E essa é a garantia que nós temos. A ressurreição já nasceu no meu coração, e eu acredito, eu desejo que já tenha nascido no seu coração também. Isso significa que você tem uma vida rendida ao Senhor, significa que você está submisso à sua palavra, significa que você vai fazer de tudo para obedecer a Deus. E o Getsemane nos ensina que antes da manifestação de milagres, Deus trabalha no coração humano. Ele trabalha dentro de nós. Obediência sacrificial sempre vem antes da glória. Quer viver a glória, na glória com o Senhor? Viva o sacrifício com Jesus. Quer viver na glória com o Senhor? Obedeça a Deus como Jesus. Quer viver na glória com o Senhor? Quer viver em vitória com Deus? Se humilhe diante do Pai, se submeta diante do Pai, e a vitória vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que todos nós temos o nosso Getsemane. Não só Jesus, todos nós. Todos nós temos uma oração que ainda não foi realizada. Temos uma oração que ainda não foi atendida. Todos nós temos uma dor que Deus ainda não tirou. Todos nós temos uma situação que Deus ainda não mudou. Todos nós temos uma renúncia que Deus está pedindo. Todos nós. Porque Getsemane é esse momento, é esse lugar, é onde Deus te pede coisas e você ainda não fez, ainda não deu. É um lugar onde você pede coisas e Deus ainda não fez e não deu. É esse ambiente onde você vai precisar tomar uma decisão, e uma decisão que vai mudar completamente a sua história. E todas as outras coisas se tornam secundárias. Ok, Deus, essa oração o Senhor não me atendeu, mas o que mais me importa é estar na Tua presença. Tá bom, Deus, esse cenário na minha vida ainda não se resolveu, mas o que mais me importa é que eu estou rendido na Sua presença. Tá bom, Deus, tem circunstâncias, tem dores, tem enfermidades, tem problemas que ainda não foram resolvidos, mas o que mais me importa é a Tua presença, é estar comigo. Eu tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar. Mas todos nós ainda temos dores que mexem conosco. E Getsemane é nesse lugar. É o lugar onde você confia mesmo não entendendo. Mesmo não entendendo. Você acha que não passou pela cabeça de Jesus muitos pensamentos que passam na sua? A Bíblia me dá base para isso, para entender isso. No momento que Jesus fala: Pai, está doendo,
passa de mim esse cálice. Encontra um outro jeito. Me traz uma outra alternativa, porque eu sei que o Senhor é um Deus criativo. O Senhor pode mudar a história. O Senhor tem permissão. O Senhor tem a caneta para mudar a história. Passa de mim esse cálice. Talvez pensamentos que tomam conta da sua mente. O que adianta estar sendo crente? O que adianta estar sendo dizimista? O que adianta estar sendo fiel ao meu marido e à minha esposa? O que adianta acordar cedo e dormir tarde? O que adianta se isso não vai mudar nada? Se as pessoas continuam sendo maldosas, se as pessoas continuam sendo corruptas, se o mundo só está piorando, o que adianta? Mas Jesus responde: adianta. Adianta. Agora, o fruto disso, o fruto de uma oração, quando você faz, mas seja feita a tua vontade, o fruto disso está nas mãos de Deus. Não me pergunta qual é, mas existe, e no tempo certo vai nascer, vai florescer, e vai alimentar tudo, toda a sua fome, vai saciar toda a sua sede, vai curar todas as enfermidades, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ontem mesmo, Tati e eu fomos tomar um café da tarde / jantar na casa do Robson e da Ingrid. Capricharam, dessa vez capricharem. E nós começamos a conversar sobre o presente, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o futuro. E no fim das contas, a sensação que deu é que a gente não resolveu nada. Né, mano? Resolvemos nada. Por que não resolvemos nada? Porque nós tentamos entrar aonde somente Deus entra. E chega um momento que Deus fala: opa, não entra aí. Porque se você entrar aí, você vai ficar mais confuso do que você já está. Dá um passo para trás e deixa que essa parte eu resolva. Eu falo amém. Eu voltei para casa assim: foi um belo café da tarde, mas não resolvemos nada. Mas eu sei que Deus vai resolver tudo. Eu sei que no final Deus vai resolver tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguém disse, que no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Eu gostei. Eu falei, deveria estar na Bíblia. Mas está na Bíblia. Porque aqueles que rendem o coração ao Senhor receberá a coroa da vida. Deus tem um Getsemane para cada um de nós. Mas entenda que somente quem passar pela dor do Getsemane alcançará o milagre do túmulo vazio. Ele não está mais lá. O problema que você via não existe mais. A dor que você tinha já não tem mais. A confusão que estava a sua casa não terá mais. Mas nós precisamos passar pela dor do Getsemane e rasgar o nosso coração diante do Senhor e declarar: seja feita a tua vontade. Será que você pode se colocar de pé, queridos? Eu queria convidar você, eu sempre faço isso, eu gosto disso, você terminar esse tempo comigo fazendo essa declaração, dizendo para o Senhor: Deus, eu amo o sacrifício da cruz, eu amo a mensagem da cruz, e até o fim da minha vida eu vou proclamar essa mensagem, eu vou entregar essa mensagem, até o fim da minha vida eu vou permanecer contigo. Eu posso espernear um pouquinho, eu posso demorar para obedecer, mas no final eu vou fazer, no final eu vou te honrar, no final eu vou carregar a minha cruz. Eu posso até largar essa cruz de vez em quando, mas no final eu serei constrangido pelo teu amor, e eu vou botá-la de volta nos meus ombros, e vou carregar até eu me encontrar com o Senhor na eternidade. Eu quero convidar você a fazer essa declaração para Deus agora. É a sua oração para o Senhor, é a sua oração para o Senhor, uma oração pessoal. Será que você pode dizer isso? Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Diga isso. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Será que você pode declarar isso mais uma vez? Diga isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Feche seus olhos, querido. Faça agora essa declaração só para o Senhor, diretamente do seu coração. Diretamente do seu coração, Deus. Diretamente do seu coração. Fala isso para Deus. Fala isso para o Senhor. Fala isso para o Senhor. Diga para Deus: Deus, é um compromisso que eu faço contigo. Deus está levando você para o seu Getsêmani, para você se comprometer com Ele. Deus não quer destruir sua vida. A luta que você está passando não é para a morte, mas é para a vida. Se você está vivendo uma luta, a consequência do seu pecado, o único jeito, a única saída é você se arrepender do seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar, se converter novamente à direção que o Senhor está. Volte os seus olhos para a luz de Cristo, volte os seus olhos para onde Jesus está. Não sofra pelo mesmo pecado que Judas sofreu. Judas estava no mesmo lugar, Judas estava no mesmo ambiente, Judas estava na presença de Deus, mas o seu coração estava distante. O seu sofrimento era por causa do pecado, mas o sofrimento de Cristo era por amor ao Senhor. E nós precisamos escolher, queridos. Continue falando com Deus, continue com seus olhos fechados, mas com o coração rendido a Ele. Não permita que esse mundo roube o seu Getsêmani. Não permita que a sua imperfeição, que o seu pecado lhe roube o propósito do Getsêmani. Getsêmani sim é um lugar de alargamento, Getsêmani sim é um lugar de aperfeiçoamento, mas será no Getsêmani que Deus retirará de você o melhor que Ele tem para a sua vida. Será no Getsêmani que Ele vai esmagar o seu corpo, mas Ele vai deixar jorrar sobre você o óleo da unção que desce diretamente da mão do olheiro. É uma decisão, é um compromisso que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer. E eu quero convidar você mais uma vez agora a declarar isso diante de Deus, dizendo para Ele que sim, eu amo o Senhor, eu amo a sua mensagem, eu amo a sua cruz, eu amo o seu sacrifício. Permanecerei no Getsêmani até o momento que o Senhor mandar eu sair de lá, porque eu quero sair cheio da unção, cheio do poder, cheio da presença. Eu quero sair com expectativa sobre vitória, eu quero sair com força para enfrentar todos os desafios que o Senhor me apresentar. Será que podemos mais uma vez dizer isso? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa
Pai, esse compromisso nós fazemos contigo nessa manhã. Porque tudo que o Senhor poderia fazer, já fez. O compromisso máximo que o Senhor poderia ter conosco, o Senhor já tem. E queremos, Pai, queremos representar Jesus Cristo, não apenas na sua glória, mas também no seu sacrifício. Não apenas fazendo coisas convenientes, mas também fazendo aquilo que nós não queremos fazer. Temos um compromisso de decidir todos os dias honrar o Senhor, obedecer o Senhor, obedecer a sua causa, obedecer a tua voz, seguir os teus caminhos. Temos um compromisso contigo, Deus, um compromisso de nos submetermos à tua palavra. Temos um compromisso, Pai, de carregarmos a nossa cruz e seguir Jesus por onde Ele nos mandar. Selamos esse compromisso contigo, reconhecemos que tudo que nós precisamos já recebemos. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E é no nome dele que nós oramos. Será que você pode aplaudir bem forte? Nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.